Corpo não grita à toa quando o sintoma é limite. Gente, vamos entrando, seja bem-vindo. Para quem vai assistir isso gravado depois, saiba que aqui a gente vai fazer um escaneamento sobre sintoma, sobre o que tem no inconsciente que vai trazendo para o meu consciente, o que eu tenho vivido diante de inúmeras dificuldades, conflitos, sintomas que realmente vão se apresentando na minha vida. Eu não sei como lidar, eu não sei o que fazer com eles, eu não sei qual o sistema informacional que tem. E aí, gente, eu vou achando que tudo é motivo para ou pirar ou não buscar nada, tá? Então aqui a gente vai fazer esse escaneamento exatamente dentro desse íntere. O corpo não grita à toa quando o sintoma é limite. Tem uma pegadinha aí. E para quem vai assistir gravado depois, lá na plataforma, lá no canal, aqui, gente, embaixo, vocês vão vendo que vai passando alguns banners. Não é clicável, mas todo o link está na descrição da nossa bio do canal. Tá? Sobre programas, atendimentos e tudo mais. Bom, para quem está chegando aqui no Instagram, gente, todas essas lives aqui ficam salvas. Tá? Depois pode até assistir no 2.0 aqui do canto. E também ficam salvas no YouTube, porque às vezes fica melhor de ver, né? Vira ali o celular, deixa na velocidade que precisa, vai ouvindo com fonezinho. E é muito bom para a gente criando entendimento para a nossa própria história, para a nossa própria vida. Esse é o intuito das nossas lives, tá? Porque a gente está sentindo, o Ricardo falou numa outra live, a gente está sentindo sempre aquele negócio assim, ó. Eu preciso complementar esse conteúdo. Então, por isso que a gente falou assim, não, diante do que a gente atende, diante dos programas, revitalizar o olhar, ou então trazer conteúdos de suporte, esse é a nossa entrega. Essa é a nossa entrega, tá bom? E, gente, vamos lá. O corpo não grita à toa quando o sintoma é limite. Tem uma pegadinha, mas a gente vai entendendo o que primeiro são alguns... como é que a gente vai trazer isso para a nossa vivência? Mas antes de trazer para a nossa vivência, eu quero fazer aqui uma estrutura, né? Uma estrutura visual, mental, para que a gente consiga se reorganizar dentro disso. Então, existe um princípio guia nesse encontro que a gente está fazendo aqui, que é o corpo ele não cria sintomas para nos atacar. Tá? E o que é sintoma, gente? Tudo que tu considera fora aí de rota, vamos colocar. A gente pode ir desde gripe até uma insônia, e inclusive processos de separação. Inclusive um divórcio acontecendo. Inclusive a briga com o filho. Inclusive o filho que faz tal coisa, a filha que faz tal coisa, os filhos assim. Isso tudo é sintoma, gente. Tanto o sintoma que a gente consegue ser palpável, nós podemos tocar, nós podemos olhar, tanto aqueles que nos incomodam, que nos conflitam de alguma forma. Emocionalmente, estruturalmente, isso também é um sintoma. Então, tive uma noite aí sem dormir, ou então meu casamento não está legal, ou então meu relacionamento com os meus pais não está legal. Isso também é uma forma de olhar, é um sintoma ali escancarado. Muitos vão chamar de conflito, inclusive eu, para fazer bem clara o entendimento, também falo, né, conflitos do dia a dia, mas também é um sintoma, é uma maneira de olhar, tá bom? Então, tanto doenças, pelo que as pessoas falam e passam, que a gente sempre vai trazer o olhar, vários olhares, né, dentro do núcleo ali que a gente precisa repaginar para a nossa estrutura familiar, para a nossa estrutura de entendimento espiritual, seja como for, tá? Então, a gente vai caminhar aqui que o corpo não cria sintomas para nos atacar. Ele cria para adaptar, proteger, sinalizar e informar. Então, assim, qual é o conflito, sintoma que tens vivido hoje? Diante do que a gente está aqui trazendo. Qual é? O que é? Sabes catalogar? Diante de tudo isso que estás ouvindo? Primeiro ponto é isso. Quando a gente está atendendo, muitas pessoas às vezes não conseguem... Claro, quando existe algumas... quando vocês vão no link da nossa bio, vocês vão entender como é a espécie de atendimento que a gente faz. Então, a gente separa ali por... o meu filho está precisando de um atendimento por causa que eu estou analisando e eu não estou conseguindo alcançar algumas camadas que ele precisa ouvir. Atendimento para os filhos. Ou então, para
para os pais vivenciando algo, ou casamento, enfim, tá? Esses atendimentos que incluem como se fosse a mediação entre o que está enraizado na problemática ali que está se apresentando, ou então naquele cenário conflituoso que está aparecendo, existe algo enraizado, existe algo que não está sendo visto. Então a gente faz essa mediação entre o que precisa ser visto versus aquilo que está sendo vivido, certo? Bom, então, quando a gente está ali nos atendimentos e a pessoa chega para nós, é muito fácil a pessoa vir crua, né? Crua no sentido de não sei o que está passando e eu preciso trazer esclarecimento para isso. Geralmente, quando a gente entra no setor de sintoma e vamos mostrando que o que ela tem vivido, o que a gente tem vivido, tudo é uma forma de sintoma, aí vai aterrando a informação, aí vai falando assim, então eu estou passando um processo de conflito no meu casamento, com os meus filhos, com os meus pais, vamos colocar a gente aqui com uma situação financeira, com uma situação de mudança de profissão, né? Toda profissão é reparatória. Então, antes eu e o Ricardo, a gente agia muito mais na área jurídica, né? Familiar, já agimos em outros setores também, e hoje a gente tem um outro olhar, entrega outras leis, né? Em conjunto. Então, toda mudança de profissão, ou toda profissão que a gente também vai exercendo, também fala do nosso inconsciente. Não é foco da live. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque a gente precisa começar o entendimento de que quando a gente está ali sendo atendido, quando a gente está buscando alguma resposta para aquela dor, aquele negócio que a gente tem vivido, que está aqui no nosso peito, certo? A gente vai começar a nomear, a gente precisa nomear, dar nome aos bois, para então a gente começar a tirar esse sintoma, esse conflito do banco dos réus. Olha, fiz toda uma trajetória aqui já. Então, a gente vai aqui entender até o final desse encontro que o corpo sinalizando algo, informando algo, não é um problema. Ele é uma tentativa de solucionar aquilo que está em oculto. Raquel, então o que pode ser? Várias coisas. Eu sempre falo e brinco que a gente não é receita de bolo. Porque o que funciona para um não funciona para outro. Gente, isso aí é um contexto que todo mundo tem que exercitar. Por que a gente fala tanto também sobre uma contabilidade familiar invisível? Né? A gente estava aqui no Eleva, no encontro passado, e eu sempre penso assim, é muito fácil as pessoas falarem, nossa, por que tu não fez isso? Por que tu não fez aquilo? Se o fulano fez, conseguiu, tu também consegue. Gente, é lindo isso para sistema motivacional. Só que a gente tem que entender de onde a gente veio. A gente tem que entender a nossa história, ela não nos define. Mas tem que compreender por que e para que algumas coisas não têm se tornado real na nossa vida e entender de onde a gente veio por conta dessa história. A gente nasceu para algo. E esse algo já está contabilizado em vários nuances da vida. Nosso nome, nossa família de origem, o que a gente viveu, o que a gente está vivendo. Tá bom? Então, quando a gente tira o corpo, o problema, o conflito, a dor, o sintoma do banco dos réus, a gente consegue começar a entender que qualquer coisa que a gente vai vivendo na vida, ponto 1, não é castigo. Não é castigo. Por que isso está acontecendo comigo logo hoje, logo agora? Gente, eu também passo pelas minhas questões aqui. Então, a gente tem que ir criando entendimento e criando nomenclaturas para que isso seja favorável para nós. E como a gente consegue fazer isso? Se conhecendo. Conhecendo nossa história, conhecendo nossa origem, conhecendo de onde a gente veio. Tá? Mas volta para cá. Então, sintoma não é castigo. O que eu estou vivendo não é castigo. Eu não estou sendo castigada por conta disso. Sintoma não é azar. Sintoma não é falha. E já te digo de antemão que sintoma não é pecado. Né? Porque eu sei o quanto de famílias que eu, Ricardo, a gente já conduziu para que muitas famílias ali falavam assim, nossa, ainda entranhado aquela crença de pecador. Gente, tu pode até falar assim que não, eu não tenho mais esse pensamento. Mas
qual é o enraizamento de alguma crença como essa. Às vezes tem. Então, o sintoma não é castigo, não é azar, não é falha e muito menos pecado. Tá? E aí, somente eu vou trazer aqui um olhar muito rápido, muito curto da nova medicina germânica, mas assim, muito superficial, tá? Porque eu quero trazer uma base de várias fontes e uma delas é essa. Então, assim, todo sintoma, ele nasce de um choque emocional. Então, vamos lá. Eu tive uma trajetória na minha vida que eu tive úlcera, tive uma gastrite tão forte que foi quase úlcera, e eu também tive hipertireoidismo. Hoje eu faço um acompanhamento de hormônio, né, de elaboração desse hormônio, para que eu não entre no hipo, porque eu matei a glândula quando era para matar. Não tinha informações ainda que tinha chegado até mim, não era para ser. Então, o que aconteceu? Existiu um choque emocional. Não só emocional, o emocional foi inesperado. E aí o corpo ele vai reagindo para garantir sobrevivência. É normal. Então vamos lá, vamos usar o exemplo da minha gastrite. Ó, minha gastrite, olha como eu era apegada. Da gastrite que eu tive. Então, quando eu tive essa gastrite quase úlcera, o que estava acontecendo comigo na época? Que já fazia parte de todo um histórico familiar, tá? Mas vamos lá. Eu vivia num lugar onde eu não tinha voz para falar aquilo que eu precisava falar. E muitas vezes a gente passa por isso, né? Então eu engolia muita coisa, eu sedimentava muita coisa no meu corpo, por quê? Ah, a Kelly é alegre, ah, a Kelly é descontraída. Isso era mais nova, né, gente? Ah, a Kelly, ela não vai confrontar, porque ela tem medo de incomodar. Porque ela tem medo de... como é que ela vai ser vista a partir disso, né? Como é que ela vai falar? Então, engolir essas emoções, engolir isso era mais fácil. E o choque emocional aconteceu. Foi um choque inesperado. Então, isso se formou em mim, esse primeiro indício. Né? Eu me lembro, né? Eu recordo que eu era bem nova quando isso aconteceu, estava casada com o Ricardo, e a gente fez um trato em casa. Eu falei assim para ele, bom, se isso tem a ver com aquilo que eu estou engolindo, com aquilo que eu realmente não estou falando, e os medicamentos começaram a me afetar muito mais do que na minha vida normal, gente, os medicamentos eram na minha boca, no meu organismo, estou falando de mim, tá? Eu fiz o tratamento e, ao mesmo tempo, falei assim, não adianta fazer um tratamento e eu não dar um basta e não ir na raiz, né? Eu nem falava essas palavras na época que isso aconteceu, mas eu me lembro de falar assim, tá, mas alguma coisa originou isso. A gente não passa as coisas à toa também, a gente sim passa para que a gente também leve para outro. E eleve o nosso olhar também, certo? Então, eu me lembro que eu falei para o Ricardo assim, olha, eu estou precisando falar isso que está aqui engasgado em mim, porque senão a única pessoa que está sofrendo sou eu. Então, eu vou ter que mudar meu ambiente, vou ter que mudar minha forma de me posicionar, vou ter que mudar muita coisa. O Ricardo, assim, começa a falar para mim. Começa a falar tudo para mim. Eu, assim, mas tem coisas que te envolvem. E ele, assim, a gente está aqui para lidar com isso. Então, é uma postura madura de alguém que está num acompanhamento, numa parceria de vida que precisa muitas vezes ter. E muitas pessoas não têm. E também isso também é uma troca de ambiente. Não estou aqui falando sobre o processo de separação, ou nada. Eu estou falando que muitas vezes, quando a gente faz um movimento de mudança, muitas coisas mudam. Sim. Tá? Então, e aí o corpo ele vai reagindo para garantir essa sobrevivência nossa. Que foi o que aconteceu. Então, eu preciso sobreviver nesse ambiente. O meu corpo vai apontar, ele vai informar, ele vai se tratar, ele vai trazer informação. E dentro disso eu preciso tomar minhas posições e iniciativas. E assim eu fiz, nesse caso. Deixa o assunto para o hipotireoidismo para outro encontro, tá? Então, gente, cada tecido, voltando um pouquinho só para a gente construir uma base, cada tecido ele responde conforme um tipo de conflito. Não estou aqui dando aula, a gente está aqui só formando uma estrutura de encontro, para você saber que não sai assim as coisas do nada, né? Então, cada tecido ele vai respondendo conforme um tipo de conflito. Então, assim, vamos usar aqui uma linguagem muito ética, tá? Quando a gente vai puxando esse arsenal, dizendo assim que cada um tem... não existe receita de bolo para ninguém, porque cada um tem uma história, cada um tem uma vida. É nesse sentido de que não pode existir um diagnóstico.
Às vezes eu estou respondendo ali perguntas nos stories e as pessoas falam assim, eu estou com isso, o que eu estou passando na minha vida conjugal, familiar, seja como for. É muito difícil falar sobre isso, porque a gente precisa ouvir cada um. Precisa acompanhar cada indivíduo, porque cada um vai ter um acesso informacional diferente. Então, vamos lá, esses dias eu respondi sobre alergia na pele. Né? Esses dias também fiz um Reels aí sobre alopécia. E assim vamos indo. Mas é uma forma de a informação chegar. Porque eu estou falando de um tecido. Eu estou falando exatamente isso que eu estou trazendo hoje. Mas agora, o que tem a ver com a tua história? Diferente do que aconteceu para fulano 1, fulano 2, fulano 3. Tá? Então, opa. Não é diagnóstico. A gente não pode entender que isso é diagnóstico. Não é uma substituição médica. Eu sou muito a favor desse conceito. Né? Porque muitas vezes, a depender de cada história familiar de cada pessoa, essa pessoa precisa de um suporte de autoridade medicinal para que realmente a transformação aconteça e está tudo bem. Tem pessoas que, não, nem quero isso, pelo amor de Deus. Então, é cada momento no seu quadrado, gente. Cada olhar é individual. Então, a gente precisa entender que é uma leitura também simbólica e biológica do sentido. Do que foi sentido, do que foi ultrapassado, do que foi vivenciado. Tá? Então, assim, vamos trazer alguns exemplos, que eu sei que vocês amam exemplo. Pele, separação ou contato de separação, é um conflito. Quero ou não quero. Ó, pele. Eu tô tendo umas pequenas alergias aqui, ó. Dá para ver que eu tô tendo? Aqui na barriga. Porque nós estamos vivenciando aqui nos Estados Unidos muito esse conflito de contato, de separação. Ricardo com as histórias dele, eu com a minha. Então, às vezes, a gente entra num trilho de conflito que vai nos acionando. Tá? Então, fica aí com isso. Então, músculo. Podemos ver aqui desvalorização, impotência, digestivo, não consigo digerir algo vivido. Então, quando volta lá no início, né, quando eu falei assim, quando a gente está atendendo, tendo cuidado, a responsabilidade, a ética, às vezes a gente vai lendo o sintoma que a pessoa está ali comunicando e falando, às vezes não, está entranhado aqui, né? Porque está contando toda a história familiar. Está contando toda a biologia, o choque emocional. E isso é uma porta de acesso para uma puta mudança. Entende? Então, o corpo ele não vai errar o caminho. Escuta o que eu estou falando. E ele vai responder ao que a psique ela não consegue elaborar. Então, nossa, Raquel, eu ando no estado mais cansada, eu ando no estado mais sobrecarregada. Tem diferença da sobrecarga real, da sobrecarga do vazio, daquele ombro pesado, daquilo que realmente está me incomodando, daquilo que eu estou cansada porque o corpo está falando assim, cara, para um pouco, para de brigar, volta para ti, te revolta para ti, né? Porque revoltar também é essa palavra, sobre o que eu consigo fazer um retorno para mim mesma. Então, o corpo ele não vai errar o caminho. O sintoma que está aparecendo não vai errar o caminho. Ele vai responder ao que a psique não vai conseguir elaborar. Então, assim, aquilo que não pode ser simbolizado, elaborado dentro da minha fase familiar, seja ela qual for, né? Eu posso estar ali vivenciando um conflito com os meus filhos. Eu posso estar vivenciando agora um conflito com o meu marido. Eu posso estar vivenciando um conflito com a minha esposa. Eu posso estar vivendo com meus pais, com a profissão, com seja o que for. Inclui o que quiser, financeiro. Tá? Profissão. Acabei de falar. Então, aquilo que não pode ser simbolizado, elaborado, ele é somatizado. Acabou? Não tem briga, gente. Agora, o que esse sintoma está te contando sobre alguma história que tu precisa respirar, que tu precisa pausar, que tu precisa parar, que tu precisa limitar, que tu precisa dizer não, que tu precisa te favoritar. É que nem o WhatsApp, né? Eu tenho aqui Ricardo, Sara e Sebastião. Os três ali estão, nas únicas possibilidades que tem, estão fixados no WhatsApp.
a gente precisa se fixar também. Para entender assim, ok, esse é o meu limite. Eu preciso avançar agora com outro entendimento, com outro olhar, com outra categoria a partir de agora. É um chamado para mim. Tá? Então, quando é que o sintoma ele surge? Principalmente a gente está falando sobre esses limites, né? Quando a fala ela foi interditada por N possibilidades. Eu preciso falar alguma coisa, eu preciso levar para essa pessoa, eu preciso discutir sobre algo. E essa discussão, essa fase argumentativa dói tanto no outro que ele me limitou antes que eu pudesse me posicionar. Ou então, quando a emoção foi reprimida, quando o conflito não encontra essa saída psíquica. Então, quando exatamente nada foi elaborado. Tá? E aí a gente vai avançando um pouquinho. Por quê? Isso é uma primeira camada, né? Então, muitas dessas emoções, gente, não pertencem só à nossa história de hoje, só à nossa história individual, mas à familiar. Então, o corpo, ele fala quando muita história foi silenciada. Por isso que a gente está falando aqui sobre limite. Qual é o nome desse encontro aqui hoje? O corpo, ele não grita à toa quando o sintoma é limite. Então, tem coisas aí acontecendo na nossa vida, na nossa história, no nosso momento individual, que não existe nem a possibilidade de fuga. Eu preciso exatamente me posicionar. Eu vou usar uma frase que eu usei muito no atendimento, quando realmente se encaixa. E essa frase me acompanha, porque eu acho que também tem a parte da minha história nisso, né, da minha consciência aqui dentro. Que é, tem muita gente esperando o teu posicionamento. Tem muita gente esperando o teu posicionamento para se posicionar à altura que mereces ouvir. Então, mas quando eu me posicionar, o que será que vai acontecer? Mas quando eu disser o que será que vai acontecer? Mas é justamente isso, criatura. As pessoas estão te esperando a tua posição. De uma maneira sólida, de uma maneira cirúrgica, de uma maneira responsável. Mas sim, estão esperando. Para que abra também a outras possibilidades de encontro atravessado no meio disso, né? Então, percebe, se tu não vai te sentir uma pessoa pior, tu não vai ser tabelado uma pessoa pior por te posicionar. A pessoa que aceitava tudo antes, aí agora fica complicado, né? Gente, Então, me perdi, peraí, voltei. Então, o corpo, ele vai manifestando conteúdos de sombra. Então, quando é essa sombra? Aquilo que não está sendo visto. Aquilo que realmente ainda não tem uma iluminação própria, não tem uma claridade, não tem uma clareza. Então, o que é? As emoções que foram reprimidas, as emoções que foram negadas, as dores que são herdadas. Eu falo uma frase que é muito da minha vivência. Todos nós temos deveres ocultos, invisíveis, que vai se mostrando no meio do caminho. Só que a gente também tem direitos. Então, assim, quando a gente se posiciona para falar assim, não tira o que é meu. Isso é meu por direito. Ao mesmo tempo, a gente não pode se livrar do que é nosso por dever. A gente tem coisas que precisa compreender, aceitar e depois ir nos compreendendo em novas roupagens. Aí a gente começa a mudar o jogo. Então, quando existe história não integrada, é exatamente isso, que o corpo ele vai trazendo essa manifestação que está em oculto. Então, a gente não gosta tanto de falar aqui sobre cura. Não sei se vocês se rodarem a nosso feed, alguma coisa, ou então já passaram atendimento com a gente, porque tem coisas que estão fazendo para nossa transformação e evolução, gente. Por isso a nossa bio está desenvolvimento conjugal, familiar e espiritual. Se eu estou a torto direito querendo curar algo, como se fosse aquilo ali errado, eu estou também tirando uma partícula que é minha, que é para mim, que é meu dever de acesso e de possibilidade de transformar, de ressignificar. Então, a cura simbólica, eu vou usar aqui para muitos entender.
A cura simbólica não é eliminar esse sintoma. Então não gasta energia à toa. Não gasta energia para falar assim, tá, me dá aí qualquer coisa aí para eu realmente parar com isso aqui. Não. Mas é integrar o conteúdo que ele carrega. Porque é um sistema informacional, é uma sabedoria de ponta que a gente está ali tendo acesso. E quando eu incluo o corpo nessa caminhada de tomar consciência daquilo que é meu, né? Às vezes é tão pequeno, gente. Às vezes é tão pequeno, às vezes é tão grandioso. Na verdade, assim, expressei de uma maneira torta como eu quero falar. Às vezes é uma vírgula. É tão pequeno para algo grandioso. É como se realmente eu paro de fugir, né? Para a mente ou para outra fuga e eu consigo entender a parte espírito no mundo. A parte espiritual que está ali falando comigo. Né? Ricardo, a gente está numa trajetória de... por enquanto, mais o Ricardo que eu, porque eu ainda estou em outras trajetórias de estudo, para quem nos acompanha aqui, às vezes até não falo, às vezes até me esqueço. Mas, claro, o estudo é sempre contínuo, né? Que bom, e te digo assim, se está ouvindo essa live, tem sempre que olhar além do que se deve, do que está ali sendo oferecido. Então, o Ricardo está ali muito dentro das doenças do espírito, né? Uma coisa que é muito voltado aqui para o que a gente realmente entrega e vive, né? E acredita. Então, quando eu consigo elevar o meu olhar para esse sintoma, para esse dizer informacional, elevo o meu olhar para o espírito, para olhar para aqui, porque isso aqui também é espiritual, eu consigo fazer uma integração do que eu estou passando e vivendo. Raquel, eu não estou entendendo nada do que está falando. Então, precisa ver e rever esse encontro, ver e rever essa live para que realmente faça sentido. E comece a entrar e compreender de outros lugares. Ou vir para o lado de cá. Entendimento, programa, aí tem sobra. Então, gente, aquilo que não encontra um lugar na minha consciência, vai encontrar um lugar no meu corpo. Seja gripe, seja uma sinusite, seja os sintomas que eu fui aqui catalogando, seja o que for. Para eu dizer uma infecção urinária, para eu falar assim, agora eu consegui me posicionar. Tá? Então, é isso que eu quero deixar muito claro aqui, antes da gente já ir encerrando. Muito sintoma não começa na pessoa. Ela não começou ali. Elas são respostas biológicas de histórias. Exclusões, lutos não elaborados, segredo, sabe? Tudo aquilo que foi colocado para debaixo do tapete? Pois então. Ruptura forçada, perda de território ou pertencimento. E aí tu pergunta assim, para que eu estou aqui nesse mundo? Por que eu estou vivendo isso que eu estou vivendo? Para que eu tenha um olhar digno, responsável, cuidadoso, sem julgar, com aquilo que estão esperando de mim. Eu não nasci à toa, gente. Eu não vim para esse mundo à toa. Tem movimentos, as pessoas ficam buscando muito o seu propósito. Mas quando o propósito chega, as pessoas elas ficam se debatendo que nem peixe fora d'água. Achando que tinha que ser uma coisa, sei lá, meio o cara que criou o iPhone, talvez. E às vezes nem é tanto. É tanto para si, é tanto para o que precisa, é tanto para o que demanda. Mas de repente não é criar um iPhone. Então, eu quero deixar uma frase aqui bem nuclear, que é o corpo, ele lembra o que o sistema tentou esquecer. Ponto final. Então, o olhar para esse sintoma, principalmente que está me pedindo um novo posicionamento de vida, um novo reposicionamento, uma nova estrutura minha, não interessa o que eu estou vivendo. Eu preciso escutar isso sem medo, sem julgamento, sem culpa. Investigar essa história e também devolver aquilo que não é meu. Porque isso que está acontecendo é um convite para, isso aqui é meu. Isso aqui já não é meu. Então, o que eu vou fazer com isso daqui? Entende que é umas camadas um pouco mais profundas? Então, o que eu estou trazendo aqui hoje, gente, não é para romantizar qualquer tipo de doença.
pelo amor de Deus. Também não é para abandonar qualquer tratamento que realmente tem te feito bem, que a tua vida está melhor, que tu tem conseguido enxergar as coisas de um outro ângulo. Não é sobre isso, gente. E tenta compreender que não é sobre isso. Ou então, sei lá, criar algumas explicações mágicas, né? Não é. Porque, na verdade, a gente não está aqui fazendo uma caminhada para eliminar aquilo que está se apresentando. A gente está aqui sempre para reorganizar a história que ela carrega. Ponto final. Ponto final. Então, assim, vou deixar uma pergunta final, que eu acho que vai fazer sentido para alguns. Comenta aqui, se está assistindo aqui no canal, se está assistindo aqui no Instagram, comenta. Vai ser muito bom te ouvir, talvez te responder. Sempre leva ali alguma coisa mais adiante para que esse envolvimento toque em outra pessoa e assim a gente consiga fazer um levantamento, um apuramento maior, né? Mas o que o teu corpo ele pode estar tentando proteger na tua vida ou na tua história familiar? De novo, o que o teu corpo pode estar tentando proteger na tua vida ou na tua história familiar? Porque quando essa consciência chega, o corpo ele não precisa mais ficar gritando tão alto. Não tem mais necessidade disso. Quando eu compreendo com uma consciência ali naquele momento, eu consigo elaborar e perde função. Esse conflito e essa dor vai perder função. Porque eu consigo elaborar agora de um outro lugar, principalmente naquilo que é meu dever. Tá bom? Espero que vocês sintam esse encontro, sintam essa live de uma maneira sólida. E manda, né, para nós, tanto no direct quanto nos comentários, a resposta dessa pergunta ou o que realmente te movimentou. Tem muitas pessoas que, às vezes, a depender de cada encontro, né, gente? Tem gente que fala assim, nossa, não entendi, mas eu sei que tocou aqui. Porque a gente sabe onde toca. A gente sabe onde pega. Tá bom? É isso, então. Beijo, gente. Até sábado aí com o Ricardo ou semana que vem comigo. Obrigada.